Cuida, cuida, pessoal. Boa noite. Mais um podcast Sextou com a Bidoral. Hoje estamos com mais um convidado, vai falar de diversos assuntos, política, vida pessoal, a sua profissão, um pouco de tudo. Será um bate-papo muito diferente, porque eu estou aqui ao lado de um grande amigo, meu irmão Tadeu Anjos. Tadeu, meu irmão, bem-vindo aqui ao nosso programa. Rapaz, Abdoral, eu só tenho a agradecer por estar aqui, porque você, além de um amigo, é um cara que eu tenho uma grande admiração. E ser convidado para o seu podcast não é apenas a gente falar sobre a cidade, dos compromissos que a gente tem no dia a dia, mas é também a gente se confraternizar e celebrar essa amizade de tantos anos. Muitos anos, né? A gente tem muita história para contar também, né? Exatamente. Nem todas podem ir pro ar, mas a gente vai contando aqui pode ir pro ar. Gente, a gente está com esse projeto novo, todo mundo já sabe, a gente tem esse programa às sextas-feiras, temos alguns convidados aqui, a ideia é trazer toda sexta-feira convidados de diversos setores, não só da política, a gente priorizou esses 4 convidados que vão seguir a sequência, mais uma linha mais política, porque o momento agora tá muito fervoroso, né? A eleição está se aproximando, mas vamos trazer aqui desportistas, artistas, empresários, gente que tem história bacana e boa de contar. Tadeu Anjo também um pouco disso tudo, né? Já vi Tadeu cantando nos karaokês da vida e também tem um vozeirão e tanto. Mas a pergunta que eu quero perguntar aqui de cara, quem é Tadeu Anjos? Tadeu é um cara do Cabo de Santo Agostinho. Eu não posso nunca me definir separado dessa terra que me viu nascer, que me criou, né, que me formou como cidadão, como filho, como advogado. Eu sou um cidadão cabense que ama essa terra. Sou um menino criado por vó, né, que tem um bocado de defeito. Né? Exatamente, que tem um bocado de defeito e luto todos os dias para ser um pouquinho melhor do que eu fui antes. Eu acho que isso é um pouco que me define. Quando você fala assim, que se define com isso, tem a ver com isso, porque a ciência explica que existe uma fase da vida de 5 anos até 7 anos de idade, a gente começa a absorver um pouco mais, né, da vida, a influência das pessoas mais velhas naquele momento. Nessa fase da idade da gente, ela contribui muito para a formação mais para frente. Não sei se a idade seria precisamente esse que eu falei, esse recorte, mas você fala que é filho do cabo, que viveu sua infância aqui, que as suas amizades, e aí você mantém a sua pátria viva cada dia, né? Não só como cidadão, mas na função que você exerce, tanto na advocacia como também na política, que deixa de ser também um grande trabalho. Você atribui o Tadeu de hoje a essa criação que você teve na vivência do Cabo Santo Agostinho? Sobretudo, eu sou filho mais novo de 5 irmãos. Mamãe, ainda casada com papai, veio para o Cabo para ter o último filho dela, que fui eu. E de lá ficou na casa da minha avó. Eu nasci onde hoje é o Hospital Infantil, na época era o São Lucas, era a maternidade São Lucas. E eu vivi a minha vida toda ali, onde era a feira da cidade, na rua Doutor Antônio de Souza Leão, onde hoje é a Casas Bahia. E assim, eu vivenciei a evolução urbana nos últimos 40 anos da cidade do Cabo. Desde os 3, 4 anos de idade, eu tenho recordações de andar por ali pela feira, ir na Praça da Banana, passar e ir até o mercado de farinha. O mercado de farinha ainda funcionava, então isso faz parte da minha identidade, né? Fui criado, tive a felicidade de ser criado por 6 mulheres, por minha mãe e minha avó e pelas minhas 4 tias. Inclusive, minha mãe completou 79 anos dia 3, dia 2, minha tia Conceição, que Deus a tenha, faria 87 anos, salvo engano. E, como é que se diz, a gente foi criado ali dentro daquela relação de muita afetividade, de muito amor, de muito carinho. E eu acho que isso representa um pouco do que eu sou, essa pessoa que sou duro e firme em alguns momentos, mas eu nunca perdi a oportunidade, Abdoral, de entender que as pessoas pensam diferente de mim, têm uma visão de mundo diferente de mim, a gente precisa conviver dentro dessas diferenças. Eu acho que isso representa muito do que eu sou por conta daquela criação lá de trás. Pois é, você fala de um cabo, um certo saudosismo, né? No cabo onde as ladeiras do Cabo de Santo Agostinho, né? As ruas e becos do Cabo de Santo Agostinho, tem todo um apelo também histórico, né? E cultural, né? Quando você vai mais para trás e olha um cabo, culturalmente falando, nível de história,
de tudo que aconteceu aqui, né? Uma cidade que tem também, com relação à parte religiosa, você pode observar o Cabo, quem não conhece bem, vai vir de Jussaral até Nazaré, né? A vila de Nazaré, e você vai encontrar diversas capelas, igrejas e capelas. Então o Cabo teve, desde a invasão holandesa, espanhóis, né? Até francês, o Teuto, fiquei sabendo, conversando com o Alexandre Nery, teve até um toque de França por aqui. Então é uma cidade que tem, né, lá no seu início ali naquele momento, aí vem a parte industrial, né, vem uma Coperbo da vida aí tinha... Você lembra da época que o pessoal tinha medo que a Coperbo ia explodir? Você estava nesse momento ou escutou dos mais velhos aí? Não, eu estava nesse momento. Sempre se falou muito que a Coperb ia explodir. Eu não sei se você se recorda que houve um acidente na fábrica de pólvora de Pontezinha. E eu me lembro que acordei com as explosões e o povo gritando na rua que a Coperbo ia explodir. E minha casa está a 1 quilômetro da Coperbo. E foi uma agonia danada. Então a gente tinha isso mesmo. O Cabo é uma cidade que nasceu para ser grande. A pujança econômica do Cabo de Santo Agostinho ela vem desde o período colonial. Se nós lembrarmos, Pernambuco, junto com São Vicente, foram as duas capitanias que prosperaram, não é? E o ciclo econômico do período colonial foi o ciclo econômico da cana-de-açúcar. E o maior produtor, um dos maiores produtores de Pernambuco durante o período colonial foi o Morgado do Cabo. Sim. Então isso mostrou a pujança, do Brasil. Exatamente, a pujança econômica do Cabo de Santo Agostinho para a economia do Brasil colonial desde a época dos nossos morgados, que o primeiro foi João Velho Paz Barreto até o Marquês do Recife. E aí a força política militar que o Cabo viveu nesse período foi de uma importância para a nossa cultura muito grande, né? E depois nós vimos o período de industrialização e de urbanização da cidade com a vinda do primeiro parque industrial do estado de Pernambuco, que foi estabelecido aqui na cidade do Cabo, e a visão, né, visionária do governador do estado de Pernambuco, Heraldo Gueiros, que decidiu que Pernambuco precisava ter um porto, um complexo portuário de grande porte, não é? E nós temos na região hoje um porto da qualidade e do tamanho de Suape. Então mostra a força dessa região. O Cabo é uma cidade estratégica, né? Sim, sim. Uma estratégia. Então, assim, falando um pouco sobre isso, bom, porque mostra que você tem um conhecimento profundo da história do Cabo e do seu valor econômico também, mas a gente tange agora foi bom, né? Porque as pessoas que não conhecem Tadeu Anjo aí, conhecem como advogado, conhecem como político, como amigo, às vezes não tem oportunidade de extrair de você o conhecimento que você aprendeu por também querer saber, porque o que você sabe, todos tiveram acesso também, né? Só buscar um pouco ali na curiosidade em saber. Agora, o Tadeu já tinha como vocação, já tinha como no seu início do tempo do colégio, como é que foi que surgiu a aptidão pela advocacia, Tadeu? Foi se espelhando em alguém ou é aquela coisa, não, eu quero ser advogado porque eu vou defender a causa lá. Eu quero ser advogado porque eu acho a profissão bonita. Eu quero ser advogado porque eu quero ser doutor. Como é que foi o advogado Tadeu? Como nasceu o advogado Tadeu? O direito entrou na minha vida por acidente. Eu gostaria de ter feito a faculdade de Ciências Sociais. Eu tentei na Federal para Ciências Sociais, não passei. E aí a gente tinha feito o vestibular numa faculdade particular, passei para Direito. E aí eu vivenciei o direito como ciência social, me apaixonei, terminei o curso e ingressei na advocacia. Mas a vontade que eu sempre tive, que eu sempre gostei de fato, foi da política. A política sempre me envolveu muito. Eu lembro de uma greve que teve na década de 90, dos garis da cidade. Eu acho que foi na gestão de Aronide Soares, ou um pouco antes, eu não me recordo, aonde as ruas da cidade, no dia de sábado, que depois terminou a feira, o pessoal vinha e fazia limpeza e as pessoas não limparam. E eu vi aquele movimento porque havia justamente a greve dos garis naquele momento. Vi depois também os sindicatos indo para a rua para protestar contra o governo, salvo engano, de Jacó Gomes.
E essa pujança do centro do Cabo, do centro da cidade, me instigou. Quando eu entro no colégio, né, que eu começo a ver, a ter acesso à história, à geografia, às ideias, né, liberais de Adam Smith, de Rousseau, de Montesquieu, e depois eu começo a beber do marxismo, eu começo a ver que a sociedade tem problemas que são estruturais. As coisas, as mazelas sociais não acontecem porque as pessoas são boas ou porque as pessoas são ruins. As pessoas não nascem boas ou nascem ruins porque querem. As pessoas, na verdade, são construídas socialmente. E nós temos um sistema que, infelizmente, ele determina essa relação. Numa comunidade que é comum ver pessoas armadas, pessoas tangendo pelo lado errado, a criança que é nascida e criada ali, ela vai achar aquilo normal. Sim. E há a possibilidade grande dela também seguir naquele caminho. Sim, sim. Como também a situação. E aí, em diversos casos, pessoas que são criadas nesse ambiente me tange diferente. Né? Mas isso, proporcionalmente, é um cálculo que eu não tenho aqui para dizer, mas é bem mais fácil seguir pelo caminho errado devido a achar comum aquilo lá. É bem isso, Tadeu? É mais ou menos isso, Abdoral, mas tem uma questão que é da estrutura da sociedade. A forma que a sociedade humana produziu durante toda a história, ela determina como se dá essa sociedade, certo? Então nós tivemos no período feudal um tipo de produção social. Perfeito. Que gerou uma série de mazelas. Por exemplo, você nascia e o seu nascimento, a família que você nascia determinava se você ia ser uma pessoa rica, se você ia ser uma pessoa pobre. Uma pessoa que nascia como plebeu, ele não teria condição nenhuma de avançar para ter determinados títulos de nobreza e ter determinados privilégios na sociedade. Por quê? Porque a sociedade ela se dava dentro de uma estrutura agrária. Depois nós tivemos um avanço humano aonde a sociedade ela conseguiu construir uma produtividade que houve uma maior democratização dos meios de produção. Entretanto, não é, com o tempo se passou essa democratização, não posso nem falar essa palavra democratização, mas na verdade o acesso ao consumo ele foi universalizado, mas os meios de produção, algumas pessoas tiveram acesso, mas não são todas as pessoas que têm acesso. É o chamado sistema mercantilista. Quando isso descambou para o sistema capitalista, você não tem a dúvida que o que aconteceu é que o dinheiro ele só corre para os grandes conglomerados, né? As pessoas têm pouca condição de ter direito a ter acesso a esses meios de produção, e a sociedade humana ela tem uma engrenagem que faz com que países do sul global, né, países da África, da Ásia, países da América Latina, eles têm uma quantidade maior de pessoas que não têm acesso a bens de consumo dos mais básicos. Essa como complexidade toda. Essa complexidade toda que você fala aí. E aí você fala em informações que são verdadeiras, primeiramente. Segundo, que é tão complexa que eu acho que em um programa a gente não conseguiria falar metade. Consegue não. Então, existe, Tadeu, no seu ponto de vista, caminhos que a gente pode dizer que são caminhos que clareiem esses problemas, e existe também turbulência nesse meio caminho, com alternações de poderes e de ideia, de ideologia, muitas vezes de formato, de ação. E a gente sabe muito bem que a política em si, ela tem esse papel, e a política partidária, né, esse papel de transformar isso. Como é que você vê hoje, assim, dito tudo que você falou aí, né, a gente passa aí pelo o governo Lula, passou uma época, depois de ver há pouco o governo Bolsonaro, e aí volta o Lula, e a gente observa que muitas coisas são pensamentos muito diferentes um do outro. E como é que você atribui essa mudança de governo? Que aí você fala, e eu percebo que são pautas que o governo atual fala muito sobre isso, e que talvez não fosse falado tanto no governo anterior, você fala no governo federal. Como é que você vê hoje? Há uma retomada no seu ponto de vista dessas pautas? As pautas foram tratadas
de que forma, no seu ponto de vista, no governo anterior? Um comparativo, porque eu quero trazer para o público, né, o seu ponto de vista, de forma ampla, contudo, nessas duas vertentes. A vertente que você fala do problema que não é de ontem, não é de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, mas é bem lá atrás, que foi, ao longo do tempo, muitas vezes deixado de lado e passado meio que, como costumo dizer, pagando de doido, muita gente deixou pagando de doido. E hoje, estamos aí a completar um ano do governo Lula, que voltou agora para o mandato. Eu vou tentar ser mais claro, que talvez não tenha Perfeito. sido claro. É porque é advogado que fala muito, né? E termina a gente entrando aqui numa situação que... Acaba tendo que ter 10 horas para poder explicar, né? Explicar. Perfeito. Então, essas inquietações que eu coloquei aqui me fizeram ir para a política e fazer a atuação da política. O grande problema da sociedade brasileira, Abdoral, é que nós não conseguimos implantar as reformas que os grandes países conseguiram. Tadeu, você tem uma visão mais marxista, certo? É verdade? É. Mas, mesmo que eu não tivesse, era preciso que o Brasil passasse por algumas transformações que países como Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá passaram, que nós não passamos ainda. Entendeu? Então, para que a gente tenha condição de ter uma sociedade brasileira mais socialmente justa, certo? E economicamente viável, nós precisamos ter um plano nacional desenvolvimentista. Nós precisamos ter um projeto de nação que faça com que o Brasil seja o que o tamanho dele determina que nós sejamos, uma grande potência econômica e uma grande nação. Para isso, nós precisamos ter um investimento pesado do Estado brasileiro para que o país volte a se industrializar, para que a gente consiga gerar mais emprego, gerar mais renda, entendeu? E levar a ciência e tecnologia para as periferias da nossa cidade, porque a nossa juventude ela precisa ter acesso à informação. Há 100, 200 anos atrás, né, há 150 anos atrás, nós vivíamos um período de industrialização que se chamava de Fordismo, né, que era o desenvolvimento baseado nas indústrias. E a gente percebe que o tempo ficou fodismo, né, porque ficou fudendo todo mundo. Hoje em dia, Abdoral, o que está se tratando é da tecnologia da Revolução 4.0. A nossa juventude precisa ter acesso às ferramentas tecnológicas de hoje, para que a gente possa gerar e exportar ciência e tecnologia. Então, esse é o grande ponto. Fazer com que o país se industrialize e com as novas tecnologias e que isso sejam para todos. Então, o ponto, a grande discordância, né, que eu tenho com o governo anterior do Jair Bolsonaro, com a concordância que eu tenho com o governo Lula é justamente esse, que o Brasil ele possa ter investimentos na nossa indústria, certo? Que a Petrobras, que a Caixa Econômica, que o Banco do Brasil, eles possam ser indutores do desenvolvimento. É com o desenvolvimento que nós vamos conseguir vencer as mazelas. Se você olhar o que foi o governo Lula para essa região, quando ele investiu na indústria naval aqui, trazendo estaleiro para cá, na indústria petroquímica, trazendo a refinaria. Hoje, Pernambuco exporta. O maior parceiro comercial que Pernambuco teve no ano passado foi Singapura. Por quê? Porque o diesel produzido pela refinaria, que só tem um trem, né? Nós temos que fazer o trem 2. Ele tem uma qualidade maior do que outros diesels, salvo engano, é a quantidade de enxofre que é menor e que polui menos. E a gente consegue exportar para Singapura. Então, assim, isso foi um ganho que nós tivemos. E nós vemos que nós assistimos muitas pessoas que cortavam cana que passaram a ser soldadores e tudo mais, entendeu? Então, essa é a diferença do governo Lula para governos como do ex-presidente Bolsonaro. Vamos lá, a gente fez um passeio na história com também historiador Tadeu Anjo, né? Você percebeu que ele tem um conhecimento vasto aí na história nacional. Posso comer uma pizzazinha? Por favor, da Lamila. O Lamila tá sempre aí com a gente, essa parceria bacana na cidade de Garapu. Pesquisa aí, @Lamila, que tem essa aí, acho que é de frango. Frango. É colega, é bacana.
Tá aí, franguinho, queijinho, delícia. Vamos lá, vamos trazer para perto aí. Enquanto você come a pizza, Tadeu, fica à vontade, pode degustar a pizza sem pressa nenhuma. Só não vá comer tudo feito Bocão. O Bocão comeu duas pizzas sozinho. É que ele está em fase de crescimento. Tá, pros lados, né? Porque agora o braço do cara é absurdo. Aqui um abraço ao Marantes Bocão. Só é ruim de jogar bola, né? Que meu amigo Cordel lá na Titularia pegou ele e arrebentou ele. A gente pode também tanger. A gente pode tanger o nosso papo hoje também, se você preferir. Pra esse lado também, falar dos outros. É bom. Eu gosto. Falar dos outros é uma coisa muito agradável. Sobretudo quando não estão perto, né? E Bocão tem que estar bem longe, porque se ele se irmar e querer descontar, não dá certo, não. Mas então, Tadeu, vamos trazer você agora para o cenário político mais local. Eu provoquei você para falar um pouco nacional, que a minha ideia era trazer no final da entrevista, mas eu preferi deixar o começo um pouco mais leve, dar esse banho aí, um pouco da sua vivência no Cabo, que é importante que as pessoas conheçam. O seu conhecimento foi dado aí também, exposto ao público, né, de forma mais ampla. E aí, Tadeu, vem agora falar sobre o Cabo Santo Agostinho. Você teve a oportunidade, mas antes de falar da oportunidade que você teve de ser vereador, você disputou as eleições em outros momentos. Sua primeira eleição foi qual ano? Minha primeira eleição foi em 2004. Eu fui candidato mais novo daquela eleição. Eu tinha 20 anos de idade e no pleito, no dia da eleição, eu estava com 21. Então, 2004. 2008 você veio de novo? Tive 222 votos em 2004, fui para 390 em 2008. Depois fui para 903 em 2012 e a minha última eleição de vereador eu tive 1.353 votos. Ficou bem ali, né? Fiquei na primeira suplência. E aí onde chega? Você fala aí em um monte de possibilidade de transformação pela política. E aí você dá a oportunidade de, por 43 dias, se não me engano, você foi vereador do Cabo Santo Agostinho. E eu escutei outro dia de um vereador, né, claro, de mandato, que disse o seguinte: cara, se você passasse mais um ano lá, eu acho que seria diferente. Como é que foi, Tadeu? E fale se puder falar. A Câmara de Vereadores, né? Você assumiu o mandato lá por 43 dias, né? Assumiu o lugar do que tinha ganho, você ficou suplente, assumiu a vaga dele. Como é que foi estar na Casa Vicente Mendes, que eu costumo dizer que é a casa mais vigiada do Brasil, e é mais cobiçada do Cabo? A gente teve quanta gente aí que quer ser vereador, muitos pelo ideal, por querer transformar a cidade, e outros mais pelo status de ser vereador e outros motivos qualquer. Não vem o caso, também não me interessam os motivos, me preocupo com, né, o resultado disso na sociedade, né? O papel do vereador é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, que quando o povo elege vereadores, ele dá o direito, ele dá uma procuração para as pessoas que assumiram o mandato de administrar a cidade, de gerir, de cuidar a nível de fiscalizar, de projetos e tal. Como é que foi, Tadeu, a sua experiência de 43 dias como vereador? Foi um sentimento de responsabilidade muito grande, porque eu assumi a Câmara de Vereadores em 2018, no pior momento da política da cidade do Cabo. Nós tivemos 4 vereadores afastados, né, por meio da Operação Ghost, que, como o nome já fala, os vereadores suspeitos, né, de terem funcionários fantasmas e fazerem rachadinhas. E logo depois nós tivemos o prefeito da nossa cidade, né, que é a maior liderança política de um município, preso por ter desviado 92 milhões de reais do fundo da Previdência do município, não é? Segundo o Ministério Público Federal, aonde, por ter tirado esse dinheiro da Caixa Econômica Federal, de uma conta da Caixa Econômica Federal e ter levado para fundos podres, ele recebeu uma propina de 4 milhões de reais. Então, a cidade ela estava um momento tenso, muito difícil, muito tenso. Você foi vereador nessa turbulência que o Cabo passava. Você estava na Câmara. Exatamente. E como é que você se comportou na Câmara depois de você me falar tudo isso? Como é que foi o seu comportamento ali? Como é que era o Tadeu Anjo ali na plenária? Primeiro a gente teve a preocupação de tentar apaziguar a casa, porque é muito ruim você ter uma casa com uma turbulência dessa. O vice-presidente temporariamente virou presidente, que foi o meu amigo, mas que eu tive muita discordância dele, foi o Neto da Farmácia. Logo depois, a gente recompôs, inclusive eu até votei nele para ele ser conduzido como presidente.
E aí existia na casa uma reeleição, que foi, no caso, até o Bocão. Ele ganhou a eleição para presidente e poucos meses depois ele já se reelegeu para os próximos 2 anos. Eu tenho total discordância nisso. Eu tentei, inclusive, anular isso. Não consegui. Ele renunciou e Neto foi candidato novamente para os outros 2 anos. E eu tinha discutido com Neto, e eu falo sempre, que o regimento da casa tem que mudar. É preciso que organize-se melhor como é gasto os recursos da Casa Legislativa do Cabo. É preciso que haja um cuidado para que os vereadores tenham nos seus gabinetes condição de gastar com publicidade, de contratar advogados para fazer pareceres jurídicos, contadores para fazer pareceres contábeis, para fiscalizar melhor o poder executivo e para poder melhor falar com a população, mas infelizmente não existe isso. Agora há pouco, Tadeu, aconteceu um fato na Câmara interessante. O Ricardinho foi eleito presidente da Câmara, né? E, se eu não me engano, no regimento tinha um projeto lá que proibia a eleição antes do período. E houve 2 votações. Uma votação para derrubar isso, e aí o Ricardinho poder ser candidato antes do pleito, que seria natural, o ciclo de 2 anos, que na época aconteceu isso que você falou aí. Isso, se não me engano, em seguida aconteceu de não ficar mais isso, mas aconteceu de voltar. E o Ricardinho foi eleito, no caso reeleito, antes do período que seria o normal. Para a população entender como acontece na Câmara, é a mesma coisa de ter a eleição para presidente agora da República, nós tivemos em 2022, e para 4 anos, e na próxima eleição já tem uma outra eleição para eleger Lula. Então, Lula, presidente hoje, ele vai só 26. Participar novamente de uma nova eleição para reeleição em 2026. Como é que eu antecipo a eleição? Então, sempre discordei disso. E aí a gente teve... Continua, né? Porque aconteceu a reeleição do Ricardinho devido a isso. Foi antes do tempo. Eu tinha essa discordância e achava que tinha que ter um restabelecimento. E aí eu fui candidato a presidente da Câmara para denunciar esse tipo de coisa que eu não concordava. E eu coloquei todos os meus esforços para que a Câmara de Vereadores pudesse fazer... Já sei, só tivesse teu voto. Oi? Não tive meu voto e do atual vice-prefeito da Cidade do Cabo. Arimateia votou em mim naquela eleição. Não é? Então eram 17 na época? Já era 21, não? Não, eram 17. 17. E aí, o 15 votou a favor dessa... Não, 14 votaram a favor de Neto. Eu e Arimateia votaram em mim, né, votamos em mim, e Ricardo Carneiro, ele se absteve do voto. Deu uma dor de barriga, ele não foi? Não, ele foi, mas ele se absteve. Não, né? não quis votar, não quis participar disso. Mas já tinha 14, não precisava. Então, o que ocorre? A gente teve essa posição, mas eu me preocupei o tempo todo em fazer com que a Câmara cumprisse seu papel, que era fiscalizar o prefeito da cidade. A população estava envergonhada, a população queria uma resposta. Era verdade ou não era que o prefeito desviou 92 milhões de reais por conta de propina de 4 milhões de reais? E aí eu acho que a Câmara perdeu a oportunidade de fazer uma fiscalização séria, entendeu? Dando ao prefeito na época, ao Lula Cabral, a possibilidade dele se defender. Né, a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, mas era preciso que a gente fizesse uma discussão maior. E, infelizmente, isso não aconteceu, mas eu fui muito altivo ali, bati de frente, né, a gente levantou, eu, Arimateia, o próprio Ricardinho, chamamos a imprensa e batemos o tempo todo o pé para que houvesse uma fiscalização, mas houve uma blindagem em relação ao nome do ex-prefeito e não houve nenhum tipo de análise mais criteriosa, não é, da questão. E, além disso, eu me preocupei em fazer o levantamento dos morros do município. Não deu tempo de fazer de todos os morros, não é, mas a gente levantou o possível naquele tempo, possível, né? No bairro da Torrinha para resolver, porque eu acho que a grande obra de infraestrutura hoje para uma cidade é investir nas encostas, porque o Cabo é uma cidade de morros. Então a gente tem o pessoal do Alto da Bela Vista, do Cruzeiro, do Malaquias, do Fundaio do Cruzeiro, certo? Tem o pessoal nos morros, em Ponto dos Cavalos, o Morro de Santa Rosa, que o atual prefeito Queco, ele conseguiu concluir aquela obra, que era uma grita grande do povo de Pontezinha, então a gente precisava investir ali. Então essa foi a marca
do meu mandato. A gente conseguiu imprimir uma É marca. interessante, né? Porque eu vi, né, em uma das publicações da prefeitura agora há pouco, e tive lá também, em Pontezinha, no Morro Santa Rosa, né? Uma senhora falando que quando chovia, ela tinha medo de dormir na casa dela, com medo que a barreira caísse em cima. Quando você fala nesse levantamento dos morros, né, em tratar disso de uma forma responsável, né, você está tratando do bem-estar das pessoas de forma geral, não só na segurança do morro não cair, mas aí tem toda a escadaria, aí vem a questão do saneamento, vem a água vai correr pelo lugar certo, tem que ter todo esse cuidado. Então, realmente é um projeto muito interessante que precisa ser visto com mais carinho e, digamos assim, com mais eficiência. Mas eu vejo que está sendo feito, viu, Abdoral? O prefeito tem tomado esse cuidado. Mas eu falo Câmara, assim, acho que o que você fez enquanto vereador, né, eu fiz um comentário com relação ao Santa Rosa, porque já também concluiu, né? Mas eu falo enquanto vereador. Você fala que enquanto vereador você fez esse levantamento. E o levantamento não fui eu que fiz. Eu contratei dentro do meu gabinete um engenheiro, André Leal, certo? Ele fez um levantamento e esse levantamento houve um registro, houve um registro no CREA. Eu não tenho dúvida que não foi certo? você, porque você não pode ser advogado, historiador, comunista, não tem, engenheiro. Então, mas muitas né? muitas vezes as pessoas falam de fazer um levantamento e ali com 2, 3 pessoas. Não, foi uma coisa técnica, essa é a famosa paima. Científica. Não, paima, muita gente sabe fazer. Sabe, vai ali, faz aquele boato enfim, quem tem poder de executar é o poder executivo. O vereador até tem das ideias e tal. Mas, Tadeu, vamos tanger agora. Eu fico feliz, sabe, Abdoral, por uma coisa, que depois que a gente terminou, fui muito combativo, bati de frente na Câmara e hoje eu acho que o vereador que a gente mais se confrontou na Câmara, que mais se contrapôs na Câmara, é um dos vereadores que aonde chega eu tenho, assim, amizade com todos. E ele é uma das pessoas que sempre diz e elogia o trabalho que a gente fez enquanto oposição, que eu não sei se foi o vereador, se foi o mesmo, que sempre fala comigo, mas o Neto da Farmácia, que foi um cara que eu combati, que eu fui candidato foi Neto que fez ele, o comentário. Ele sempre faz esse comentário. Então vamos lá. Tadeu Anjo tá aqui com a gente falando de tudo e até passando fugindo um pouco da pauta que eu criei aqui, mas foi bom porque não precisei perguntar tanto para ele contar o que ele está dentro do peito da vontade de falar para a gente. Mas Tadeu, hoje ele é presidente municipal do PCdoB, um partido que tem sua expressão um pouco mais, né, da briga ali, do levante das causas sociais, visto isso nos demais integrantes que eu conheço, sobretudo aqui na cidade do Cabo. Como é que está sendo, Tadeu, para você, na cidade do Cabo, né, ser presidente de um partido que tem essa pujança, né? Obviamente que você também tem isso, o seu cerne lá de trás, quando você fala de greve de garis e tal, você falou agora há pouco, seria meio que natural, mas como é que está sendo essa responsabilidade? O PCdoB, eu tive a experiência de militar no PCdoB de 2007 até 2013, né, e depois tive a oportunidade de voltar ao PCdoB em 2019. É um partido que eu tenho muito orgulho, porque é um partido centenário. A gente dirige o partido aqui, não é? E eu sempre coloco, o PCdoB é o partido que quer que o Brasil tenha como norte um plano nacional desenvolvimentista, para que o desenvolvimento econômico ele venha atrelado com transformações sociais e que isso entre na casa das pessoas. Brizola na falava periferia. Muito sobre isso. Entendeu? Brizola do PDT. Do PDT. Falava muito sobre isso. Esse plano nacional desenvolvimentista que nós defendemos, não é, para que um Brasil se torne melhor, que se torne mais pujante, ele é a nossa tônica. Infelizmente, na política, as pessoas pegam todo tipo de comportamento que elas acham que não são legais e ela diz que é negócio de comunista. Não é verdade. O comunismo é um pensamento social que acredita e defende que a sociedade humana um dia ela evolua para que o modo de produção, certo? Os meios de produção eles sejam coletivos, né? E a propriedade ela seja coletiva, onde todos e todas tenham direito de viver do suor do seu trabalho sem privilégios. Já fosse tratado de forma pejorativa, alguém chegar para você e dizer, você é um comunista, você é comunista, esse cara é comunista.
né, com certo preconceito. Já aconteceu de alguém chegar para vocês dizendo assim? Já aconteceu muito. Acontece muito, e eu digo sempre uma frase que parece brincadeira, mas não é. Eu sou comunista, graças a Deus. Porque o PCdoB me ensina, né, e me constrói uma teoria marxista que decorre de um pensamento científico. Agora, comunista mesmo eu aprendi a ser com os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz que quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem. Entendeu? Perfeito. Que diz que amar, a medida de amar é amar o próximo como você ama a si mesmo. Perfeito. Eu acho que isso é uma visão que mais se coaduna com o pensamento comunista. Ô, produção, eu tô achando que o papo tá muito light. Eu vou dar uma esquentada, beleza? Esquentar isso aqui um pouquinho. De cara, Tadeu Anjos tem pretensões para disputar eleições no ano que vem, mas me fale, se puder falar. Tadeu Anjos é candidato, claro, tem convenção, tem tudo mais, ano que vem, e claro, porque aqui já teve gente que já falou, deixou no ar possibilidades de diversos cargos eletivos. Tadeu Anjos pretende vir candidato em 2024? Vamos lá, você está falando com um cara que foi candidato em 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 para prefeito e 2022 para deputado. Então, está na minha agenda, óbvio, uma candidatura em 2024. Mas isso passa por uma discussão partidária e isso passa por uma tarefa política, certo? E como cidadão que eu estou tendo hoje à frente da Secretaria Executiva de Cultura e Lazer. Não é? Eu acho que a gente hoje está desempenhando uma atividade na Secretaria de Cultura que pode exatamente construir um pouco disso que eu fiz lá atrás enquanto vereador e que eu sempre sonhei. Melhorar a vida das pessoas. Numa sexta-feira à noite, você está aí assistindo esse programa, né? Onde quer que você esteja, né? No barzinho, em casa, no YouTube, na TV da sala grandona e tal. Está ouvindo Tadeu com esse arrudeio todinho para dizer que é candidato ano que vem. Sim, ele está dizendo que é candidato, sim. Claro, ele é presidente do partido. Ponto. Beleza, mas... Vamos lá, Tadeu, você é candidato. Fala assim, não, porque não pode falar candidato, porque tem convenção. É candidato, não, mas sim. eu não tô colocando isso. Eu tô colocando Você está arrudeando muito. Não. Que há... Você falou que foi candidato a vida toda. Você foi candidato com 5 candidatos, com 6, com 7, com 10, com 12... E aí você agora é candidato de novo. Ô, Abdoral, quando a água sai, a água sai... Vai contar outra história. Vamos lá. Outra história, rapidinho. Não tem todinho aqui. Quer até amanhã de manhã? Água quando sai... Quando a água sai da nascente do Pirapama, sim, lá de Pombos, certo? Que ela vem passando. Vai pro mar, a tendência dela era ir pro mar. Certo. Mas tem uma barragem que canaliza um pedacinho daquela água e talvez seja essa que a gente esteja bebendo aqui agora. Né ou não? É assim. Eu só espero que essa água então, continue assim, limpa como está sendo. Exatamente. Porque tem água que sujou no meio do caminho. Exatamente. Então, assim, a tendência é que a gente construa uma candidatura a projeção, a vereador. né? Você construiu esse caminho, né? Mas, hoje, o que a gente está tocando, o projeto embora que você que a gente está tocando... não veja, sabe por que eu pergunto, Tadeu? Porque eu não vejo você fazendo política para você. Eu não vejo você tratando de política. Embora eu tenha visto muitas pessoas antecipando as eleições. Eu vejo muitos pré-candidatos já fazendo... Eu até acho que alguns estão se precipitando muito. Eu não sou nenhum cientista político, mas eu observo. Isso eu não posso... Eu sou um observador nato. Eu sou um pesquisador historiográfico também. Então eu vou lá buscar e faço minhas análises. Não são científicas, mas são as minhas análises. E eu vejo muita gente precipitando, tá? E você, não sei se é estratégia, né? Certamente você tem um grupo aí, e a ideia, sendo candidato, é ampliar, e você deixou claro que, pelo que você construiu na política, é notório que você venha candidato, né? Não sei se é prefeito, se é vereador, porque está até essa moda a prefeito. Acho que na Câmara, escutei comentários agora nas salas frias e cafezinhos, que até o presidente da Câmara pensa nisso, acho que sonha com isso, não sei se é verdade, Ricardinho, me desculpe se for alguma picuinha da galera, mas tem idade para isso. Quem vota pode ser votado, tem várias condições que a Constituição permite das pessoas serem candidatas a prefeito da cidade. Mas vamos lá. Quem está rodeando agora é você. Eu estou rodeando. Se eu for candidato em 2024, serei candidato a vereador. Perfeito. Porque hoje o meu partido tem um compromisso, certo?
em reeleger Queico do Armazém prefeito. Vamos esquentar mais Essa aqui. é a primeira questão. Vamos esquentar, mas não, essa vou é, esquentar. essa é a primeira questão. Agora, Eu vou esquentar. nós vivemos numa cidade aonde é uma cidade que a nossa juventude ela tem uma vulnerabilidade social muito grande. Eu estou à frente da pasta de cultura. Tem um monte eu de preciso pergunta aqui nesse do pessoal, momento, tá? Eu preciso, Abdoral, cuidar para que a cultura do município ela possa avançar. Então eu não posso agora estar preocupando política. com voto. Perfeito. Eu tenho que me preocupar em executar aquilo que eu me propus a fazer, porque eu não entrei na política para ter um mandato de vereador, para ter um mandato de prefeito. Eu entrei na política para que essa cidade, no futuro, seja uma cidade que beneficie mais seus jovens e mate menos os seus jovens. Entendeu? Perfeito. Vamos lá. Eu vou deixar essa daqui por último. A última pergunta vai ser uma bomba, vou dizer assim. Mas essa também é. Tadeu, vê bem. Eu fiz algumas notações aqui, falei, seria sobre a avaliação no governo federal, mas você, lá no começo a gente falou sobre isso. Não alivie não, arrocha logo. Não tenho pena não. Eu não vou dizer de quê. Uma vez um amigo me falou assim, mas se você for com pena, o outro não vai ter pena não. Você tem... estrague. Se você me entendeu, se não entendeu, fique sem entender, por favor. Vamos lá. Eu posso te chamar de comunista, não posso? Pode. Então tá bom. Graças a Você Deus. é comunista. Você falou Graças da a Secretaria de Deus. Cultura, Tadeu. E aí eu quero falar sobre a sua pasta. Né? Há pouco eu vi que foi... Esse A é de Abdoral, é de Anjos. Você pode usar, se você usar, vai ser de anjos. Isso. Olha aí, tá vendo aí? É assim mesmo, tá certo. Tá certo. A cabeça é grande. Há pouco a gente viu a entrega do Palácio da Cultura. Né? Eu vi lá atrás o prefeito da cidade dizendo, Queico do Armazém, que seria entregue aquele espaço para os artistas, né? Para a cultura, lá ser a Secretaria de Cultura. Passou um tempo, foi reformado e aí foi entregue agora há pouco numa entrega magnífica. Eu acho que foi um ato. E você e sua equipe está de parabéns, né? E toda a gestão, obviamente, né? Num ato de entrega. Foi uma coisa bonita. Eu, como artista também, achei muito interessante o formato que foi feito a entrega. É claro que tinha lá discursos políticos, claro que tem. Então, o prefeitão, o deputado, está Luciana Santos, ministra de Estado, presente no evento desse, que parabéns mais uma vez pela articulação que você tem, né, entre essas figuras de tamanho nacional presente no evento, os artistas, e você conseguiu, dentro da sua articulação, trazer os artistas voluntariamente, né? E tinham muito artista, de diversos segmentos, se não de todos, estavam ali presentes. A gloriosa Filarmônica Centenária foi uma coisa emocionante. Aqui eu faço um agradecimento e parabenizar o Mota e todos os que estavam lá, que deram um show à parte. A Filarmônica é uma coisa muito pertencente ao cabense, né? A Filarmônica tem toda essa história. Enfim, foi muito bonito a entrega. E eu estou vendo que está tendo atividade lá. Tem diversas... Tem exposição de artes, teve agora o Grudage, né? Teve lá o grupo lá fazendo atividades, encenações. Outro dia teve a criançada visitando lá o palácio. Eu passei na frente de um monte de gente, de garotos e garotas tirando foto lá e conhecendo com os professores. Então, mas eu vou dito isso, parabenizando mais uma vez, a gente tem aí dois momentos importantes para o Cabo agora, né? Para o Brasil inteiro, mas para o Cabo. São duas leis federais, né, de captação dos editais interessantíssimo, que é Paulo Gustavo, em seguida vem Aldir Blanc. Se eu não me engano, Paulo Gustavo, algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais para o Cabo. Quase 2 milhões de reais para os fazedores de cultura. Houve também, outro dia, algumas pessoas criticando nas redes sociais, que a rede social virou agora juiz, advogado advogado de defesa, de acusação e juiz ao mesmo tempo. O cara já faz aquilo ali, mesmo já defende, mesmo já critica. Sobre a demora de falar sobre a Paulo Gustavo. Mas eu também fui pesquisar e vi que o governo do Estado teve problema com o prazo, devido à quantidade de projetos que chegaram lá. Tanto é que o Senado Federal, se não me engano, prorrogou. Eu queria que você falasse da Paulo Gustavo, como é que está andando isso, né, que é importantíssimo desse. E aí vou dar os parabéns ao Cristiano Ferreira, que é um cara que tem um conhecimento muito vasto em cima disso. Estive conversando com ele está super por dentro disso. Em seguida, Aldir Blanc, que está logo chegando, Aldir Blanc 2. Me fala sobre isso, Tadeu, e já emenda falando da sua projeção, né? Hoje, dia 8, dia Nossa Senhora da Conceição, feriado na capital de Recife.
Me fala, Aldir Blanc, Paulo Gustavo e o que se tem daqui para frente. Tem aí, chegando, né, o ciclo natalino, tem o Réveillon, e aí já vem janeiro, e aí daqui a pouco é carnaval mais cedo, esse ano que vem. Como é que tá esses preparativos daqui para frente, Tadeu? Vamos lá. Eu fiz várias perguntas, tá? Eu sei. Você fica à vontade aí. Vamos lá. Primeiro falar da Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo chegou, o recurso chegou no período que eu assumi a secretaria, ali próximo a agosto, eu assumi a secretaria efetivamente dia 7 de agosto. E aí o que acontece? Esse recurso chegou, era preciso fazer uma adequação orçamentária na Câmara para a gente poder gastar, e a gente startou a licitação para a contratação de uma consultoria, não é? E aí o que ocorre? Diversas cidades e o estado de Pernambuco, diversos estados, emitiram um edital de forma muito rápida. E a gente estava com uma preocupação e a gente tinha conversado com algumas pessoas do Ministério da dificuldade que seria executar de forma organizada e de forma que atendesse às expectativas, ouvir da sociedade, certo? Esses recursos. Tanto é que o Congresso, esse prazo era até dia 31 de dezembro de 2023, e o Congresso já aprovou a legislação para prorrogar a implantação desses recursos até dia 31 de 24. dezembro de 2024. A gente, tendo o pé dessa situação, a gente se preocupou e está se preocupando em fazer editais com prazos para que os fazedores de cultura e a própria secretaria, que é uma secretaria pequena em tamanho, tenha condição para poder executar da melhor forma possível, para não fazer feito o governo do Estado. Lançou um monte de editais e está com dificuldade de conseguir fazer a análise e o julgamento de todas as propostas. Entendi. Então, assim, Abdoral, essa foi a preocupação e essa é a preocupação da gente, porque a Paulo Gustavo, ela surgiu como um recurso para emergencial para ajudar os fazedores de cultura, mas ela se tornou, como Aldir Blanc, também uma política de fomento. Perfeito. Não é? Que lá no governo Dilma, quando se estava discutindo o Sistema Nacional de Cultura, né, já estava se pensando nos investimentos. Como tem um sistema único de saúde, como tem um sistema único de assistência social, né, se está pensando nisso. E Aldir Blanc é exatamente essa discussão para que a gente tenha um sistema de cultura aonde Estado, município e União vai ter a obrigação de fazer investimento nos fundos para que haja uma política perene de fomento à cultura. Então, a nossa preocupação hoje é de fazer uma execução muito ajustada dentro da realidade do Cabo de Santo Agostinho. Os editais estão saindo, certo? Eles vão ser executados no tempo hábil. Já está chegando o recurso da Lei Aldir Blanc, não é? Que é 1.400.000 por 5 anos. Nós vamos... Não é 1.400.000 em 5 anos, não. É 1.400.000 em cada ano. Certo. Não é que o Cabo vai mais ou menos receber. Isso vai aumentar por conta... Ano a ano vai ter o reajuste das correções monetárias e tudo mais. E aí o que ocorre? Nós vamos ter possibilidade de fazer um planejamento da política, não é? Dentro do município do Cabo de Santo Agostinho para os fazedores de cultura. O Palácio, por exemplo, e isso não é uma coisa que foi capitaneada por mim, mas pelo prefeito do município, o prefeito Queico, ele decidiu que o antigo prédio da Prefeitura Municipal, que funcionou a Câmara de Vereadores, que funcionou o Fórum, que funcionou por muitos anos a Prefeitura, ela fosse renomeada como Palácio da Cultura e, a partir daí, diversos equipamentos culturais funcionassem ali. Nós já estamos rodando a licitação que vai instalar ali uma sala de cinema. Perfeito. Nós estamos esperando o dinheiro da Aldir Blanc cair para fazer um estúdio de audiovisual, o Maninho da Flauta. Só para ficar claro, Tadeu, para quem não tem conhecimento desses dois recursos, eles são direcionados exclusivamente para verba carimbada para a cultura. Para que as pessoas, eu vejo alguns falando, não, porque o recurso foi empregado em outra coisa.
prefeito foi uma rua não sei aonde, prefeito ampliou não sei o quê. Não tem jeito. Esse recurso para a vai cultura. chegar para a cultura. E o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, certo? Uma parte vai ser investida para projetos do audiovisual, outras partes vão ser para investimento em sala de cinema, certo? E outra parte vai ser para outras linguagens, para fomento de projetos em outras linguagens. O recurso do cinema, nós vamos fazer funcionar uma sala de cinema no Palácio da Cultura, Perfeito. certo? E o restante dos recursos vão ser para aprovação de projetos dos fazedores de cultura da cidade do Cabo. A Aldir Blanc, 30%, nós vamos poder investir em equipamentos públicos de cultura. E nós vamos ativar a biblioteca e nós iremos ativar o estúdio Maninho da Flauta audiovisual para que os músicos da nossa cidade tenham condição de poder fazer suas gravações, seus clipes, seus videoclipes, de forma aonde o município possa fomentar. Nós temos a Filarmônica 15 de novembro, por exemplo, que precisa ser produzida. Quer dizer, fica aí mais ou menos R$400 mil. 400 mil reais, mais ou menos, para esse investimento. Não é? Um dinheirão. Dá para fazer dentro da lógica um bocado de coisa. Então, respondendo essa questão do audiovisual e respondendo essa questão da Lei Aldir Blanc, eu posso te dizer também que nós estamos no ciclo natalino. Nós startamos o ciclo natalino ontem, dia 6, não é? E nós temos aí um ciclo totalmente diversificado, onde nós vamos ter cantatas natalinas no Palácio da Cultura, com corais de igrejas evangélicas, com pastoril, entendeu? Com o balé do Grupo Bilharte, com apresentações no Parque do Eucalipto em Pontos Cavalhos, com sambada de coco, com cinemas interativos nas comunidades, como o bairro de São Francisco, como em Messês, como em Pirapama, como em Rosário. Então nós temos uma grande... Quer dizer, você vai comer em Rosário, vai comer em Pirapama, vai comer em Messês. Todo canto tem restaurante, né? E no Lamila também vai comer. Abraço ao Júnior Bala, também apoiador aqui do nosso podcast. O Real Print, um abraço ao meu querido amigo Mocho. Hoje eu estive lá na Beach House, ali no Cabelo também, essa que eu tô de boné. Mandar um abraço aqui ao Otávio, seu filho, o Mini Rico e a todo mundo que está nesse... Se você quiser ser um apoiador desse podcast, entre em contato com a gente pelo 999687283. Fala comigo segunda-feira, que sexta-feira, hoje é sexta, amanhã é sábado, domingo, eu estou em casa, tal, sei o quê. Missão da minha mãe, lá, para dar no domingo, então eu vou estar comendo. Segunda-feira você fala comigo. A gente fecha mais um contrato aqui para esse programa. Vamos lá. Então, falou da sua ação. Tem mais aí? Quer falar mais sobre... Não, então as ações do ciclo natalino, elas vão ser descentralizadas com artistas do Cabo, com pessoas do Cabo, com grupos do Cabo. Ótimo. Pegando os artistas populares e também os grupos evangélicos da nossa cidade. Nós precisamos ter esse recorte também, entendeu? Perfeito. Nós precisamos respeitar a diversidade cultural da cidade como um todo. A diversidade, inclusive religiosa, do nosso município, que tem católicos, que tem evangélicos, que tem umbandistas, que tem candomblecistas, que tem espíritas kardecistas. Precisa respeitar todas essas diversidades. E, além disso, Abdoral, já pensar em um carnaval multicultural para a cidade, no Festival do Lembrando Pison, que o Cabo é terra dos ursos, viu? Tem muito laúça. Laúça, exatamente. Abraçar aqui os amigos que conhecem os ursos aí. Vem novidade por aí, inclusive, em relação a essa questão do carnaval. Então, nós estamos nessa fase do planejamento e o prefeito está dando carta branca para a gente fazer esses investimentos, em fazer esses planejamentos. Ele está cantando, acho que é magnífico, né? Você ter carta branca nesse meu coração. Certo. Boa. E, Abdoral, dentro desse planejamento, a gente está também preocupado com os equipamentos culturais do nosso município, que precisam ser reformados. Eu passei outro dia aqui na Vigário João Batista, que é a Rua da Matriz, e eu percebi ali no Beco do Café, do lado de Roberto Duca, o antigo mercado de farinha. Eu passei, vi você lá em pé, eu passei rápido, não pude parar, e aí eu ia te perguntar, mas já que puxou, eu vi um pessoal mexendo ali. Me fale se puder falar, tá? Haverá algo para a cultura também ali?
eu posso falar porque está na lei. Certo. O Plano Municipal de Cultura, certo? Ele estabelece que o mercado de farinha vai funcionar o mercado das artes. Perfeito. E a gente está começando a fazer uma reforma, certo? A ideia é pegar um pedaço daquilo ali, não é? Já para, nesses meses agora, já fazer a inauguração, entregar ao pessoal. Vai inaugurar por etapa, pelo que você falou? Aí o prefeito do Cabo é que ele vai fazer esse anúncio, porque essa é uma missão que ele me deu, eu estou executando, mas eu quero deixar essa duvidazinha para que ele venha, para que ele anuncie, porque isso é um planejamento dele, isso é um pensamento dele, entendeu? O prefeito, o Queco, ele está comprometido com a cultura. Na gestão passada, nós não tínhamos nomeação de secretário de Cultura, você é testemunha disso. A Secretaria de Cultura só funcionava com 2 funcionários, com 2 pessoas se matando, porque a gestão passada ela abandonou não apenas a Secretaria de Cultura, mas também ela não deixou funcionar o Conselho Municipal de Cultura, e o Plano Municipal de Cultura foi deixado de lado e nada foi executado. Então, o prefeito disse: Tadeu, eu quero que você pegue o Plano Municipal de Cultura, tenha ele como uma bússola, como um norte, certo? Para que a gente possa executar a política cultural por meio e por dentro desse planejamento, que é um planejamento da sociedade do Cabo com o governo. Pronto, vamos lá. Falou da sua pasta, né? Mostrou aí que tem projetos, que tem ideias. Que Posso falar só mais uma coisa da outra já deu pasta? até prazos aí, pode? O Você prefeito... comer pizza? Não, né? Daqui a pouco eu como mais um pouquinho de pizza. O prefeito, assim que ele nos chamou, eu disse: prefeito, Menino, você toma eu tomo um cafezinho, eu gosto de café. Menino, Se tivesse mais, eu tomava mais. não tem mais não. Aí o que ocorre? Quando o prefeito me convidou para a pasta e nós discutimos as dimensões da cultura, né, a dimensão simbólica da cultura, a dimensão cidadã e a dimensão econômica, nós falamos em economia criativa. E falar em economia criativa é falar nessa revolução 4.0 em 3D, em inteligência artificial, e é preciso levar isso para a nossa juventude. Por que o governo Bolsonaro abandonou a cultura? Porque a cultura ela desperta o senso crítico, o olhar crítico da população sobre os temas sociais, né? Por isso que a cultura foi tão atacada. E qual foi o outro setor que foi também atacado no governo Bolsonaro? A ciência. Ele tirou dinheiro de investimento de pesquisa, de ciência, ele bateu de frente com a vacina, não é? Atacou a Fiocruz, na verdade, na época da pandemia. Então, assim, eu disse: prefeito, por que a gente não faz com que a Secretaria de Cultura ela possa ter um viés de inovação, para que a gente não possa apenas dialogar com recursos do Ministério da Cultura, mas também do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Perfeito. Trazer a robótica, certo? Trazer a tecnologia de impressão 3D para a nossa juventude. Ele topou a ideia, já mandou a mensagem de lei para a Câmara de Vereadores. A gente até teve um papo no Conselho Municipal de Cultura, não houve nenhum tipo de negativa, né? E a ideia é que a secretaria se transforme em Secretaria de Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação. Não vai haver nenhum tipo de criação de mais cargos, a gente apenas vai abrir o escopo da secretaria para que a secretaria possa receber mais recursos. Perfeito. Isso é importante para a cidade, e a gente que tem a sensibilidade de Luciana Santos, que esteve aqui no Palácio da Cultura para a inauguração, vai ter a sensibilidade dela para que a gente possa captar recursos para a cidade do Cabo e para a juventude do Cabo de Santo Agostinho. Bom, a gente tem um tempo ainda para falar algumas coisas. Eu deixei essa para o final, né, para a gente deixar a coisa mais fervorosa, né? Veja bem, você foi candidato a prefeito da cidade do Cabo. Me fale, se puder falar, Tadeu Anjos. Você foi candidato a prefeito e, dos seus discursos, hoje você está na base do governo Queco do Armazém, foi bem explicado isso, e tem falado aí, tem desprendido um apoio grande aí nesse processo, por acreditar, acredito que seja isso, que ninguém está em um lugar, se não acredita, eu acho que isso nem cabe, né? Se você está num lugar e você não acredita, não confia, não fique, saia, vá para outro lugar. Isso eu acho que faz parte da vida. Quando você não se aceita e você está vivendo uma vida dupla, muitas vezes, né, fingindo ser o que não é, você faz mal a você mesmo e a quem está ao seu redor.
Então, sabendo que você é um cara que não abre vela, no seu discurso você também falava, na época, claro, política a gente sabe que muda muito, mas você faz um comparativo de Lula com Kiko nos seus discursos. Hoje você faz parte do governo Kiko do Armazém. Tem como você hoje explicar a divisão disso, a diferença de um para o outro e o porquê? Porque eu sei que na campanha política o discurso vem, mas na medida que o tempo passa, as coisas acontecem, clareiam ou escurecem. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso, Tadeu? Faça a pergunta mais clara. Eu acho que você precisa fazer a pergunta mais clara. Vou fazer mais claro. Você falava no seu discurso, para ser mais direto, estou explicando ao povo que está ouvindo a gente agora, sexta-feira à noite, você na sua casa, um barzinho, tomando uma cerveja, comendo uma pizza, no Lamila, vendo a gente aqui, e Tadeu quer que eu seja mais claro do que isso. Você falava, Lula é Kiko, Kiko é Lula. E hoje Tadeu está no governo de Kiko. Como é isso? Vamos lá. Eu fui candidato a prefeito na eleição passada porque eu entendia que o Cabo precisava de uma outra posição política, uma posição diferente, não é? E eu fui para a rua e fui disputar a eleição e fui até o final por entender que a gente precisava dar várias opções ao povo do Cabo de Santo Agostinho, não é? E esse discurso meu, ele foi um discurso que foi ultrapassado nas urnas. O povo não entendeu nas urnas que Kiko era Lula e Lula era Kiko. Então, o povo do Cabo rejeitou Lula Cabral porque viu que ele não se via mais. Como diz Belchior na sua música, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Porque o nome dele é ligado a um escândalo que manchou o nome da cidade, certo? O nome dele é ligado à perseguição política. O nome dele é ligado a alguém que viveu os últimos 4 anos de governo, relembrando apenas o que fez no primeiro mandato, não é? Então o povo rejeitou o ex-prefeito Lula Cabral e elegeu o Kiko. Então, assim, esse discurso que eu coloquei na rua, o povo não entendeu. E Kiko hoje, o que me une a Kiko é justamente o sentimento que eu tive em 2020, que é o sentimento de derrotar esse projeto que é representado por Lula Cabral, certo? Um projeto que se preocupa muito em tocar obra, mas esquece de cuidar das pessoas. O ex-prefeito Lula Cabral tem a capacidade de fazer uma escola grande e dizer que essa escola é modelo, mas a qualidade do ensino não é boa. Se você pegar os níveis de IDEB dele, os índices da educação são baixos. O governo Kiko conseguiu ampliar isso. Ele conseguia fazer com que se construísse um hospital infantil que faltava médico e medicamento, que a fila de exames, não é, era muito grande. A fila de cirurgias era muito grande, não é? Nós temos a cultura que foi abandonada, o esporte que foi abandonado, certo? A Secretaria de Programas Sociais se via como assistencialismo, certo? Então, esse modelo do ex-prefeito Lula Cabral, ele não serve mais, né? E Kiko hoje ele tem a condição de fazer com que esse projeto ele seja enterrado de vez. Então, é por isso que a gente se associa a Kiko, não é? Que é um cara que a gente pode conversar com ele a hora que quiser. Não é? Eu lembro, participei da gestão do Lula Cabral. Eu lembro que muitas vezes os secretários iam falar com o prefeito e disseram, gente, ele tá bem, como é que tá o homem? Como é que tá o humor dele? Entendeu? E você tinha muitas vezes uma relação de patronato. E não é assim que deve ser o prefeito da cidade. Entendeu? Então, Kiko ganhou as eleições, o povo do Cabo separou os dois, certo? E hoje Kiko representa a possibilidade da gente enterrar de vez o projeto do ex-prefeito do Cabo, que eu não tenho nada contra ele, certo? Mas eu acho que ele cumpriu um papel lá atrás e essa roupa não serve mais para a cidade do Cabo. A gente precisa investir em cultura, a gente precisa investir em qualificação profissional, a gente precisa melhorar a saúde, melhorar a educação, certo? Prefeito da cidade, ele tem muitas dificuldades porque ele pegou 2 anos do governo Bolsonaro, que foi um governo que tirou recurso do Nordeste, né? Que foi um governo que, para fazer proselitismo político, né? Ao invés de tirar e diminuir... Mesmo Kiko sendo do PL.
Não é mais. Não, mas na época de Bolsonaro, o prefeito Kiko do Armazém Sim. era do PL. Sim. E mesmo assim, não teve recurso. Não teve recurso, não teve investimento. Entendeu? Eu fui com o Keiko para Brasília em agosto. Nós batemos na porta, nós fomos recebidos pelos ministérios, e a quantidade de recurso que virá para a região Nordeste, para o Cabo de Santo Agostinho, nos próximos anos, certo? A volta da construção do trem 2 da refinaria é o exemplo que o governo Lula ele é imprescindível para o Cabo de Santo Agostinho. Eu vejo quando você fala no presidente Lula, os seus olhos... Meus olhos brilham. Brilham. Lula representa o homem nordestino que deu certo. Lula representa... Tu tem alguma foto dele no teu quarto, não, né? Não, tenho não. Mas tu queria uma Tenho foto? não. Eu não queria a foto dele no quarto, não. Tu botaria a foto Não, dele? não. Lula não me representa um ídolo. Certo. Lula representa um símbolo. Símbolo é diferente de diabo. Você sabe que diabo e símbolo ele tem uma relação antagônica, né? Sim. Símbolo é o que junta e diabolos é o que separa. E Lula é um símbolo. É o símbolo do nordestino que deu certo. Lula presidente é o símbolo de alguém que chegou no poder e disse: eu vou erradicar a fome porque eu passei fome. Eu vou fazer investimento no povo nordestino porque eu sou de lá e eu sei a capacidade que esse povo tem. Entendeu? E eu consigo enxergar isso também no atual prefeito da cidade, no Keiko. Ele não é uma pessoa ruim. Keiko ele não está preocupado em perseguir A ou B. E quem está me ouvindo agora e quiser comparar, principalmente comerciante, ele vai saber qual foi o governo que perseguiu na cidade do Cabo, certo? Qual foi o governo que se preocupou em tocar muita obra, mas a qualidade do serviço não foi a contento. Então, o atual governo teve perdas importantes. E toda vez que eu vou conversar com o Keiko sobre a cultura, ele diz: tem que fazer isso. Réveillon, tem que ter Réveillon. Ciclo natalino, tem que ter ciclo natalino. Carnaval, tem que ter carnaval. Certo? Ele está correndo para trazer os recursos necessários para a gente reformar o Teatro Barreto Júnior, que foi abandonado pela gestão de Lula Cabral. Entendeu? Então, essa identidade de Keiko, o que nos une hoje, na verdade, principalmente, é a gente derrotar esse projeto que não nos serve mais. E é natural. Nós passou pela cidade do Cabo prefeitos como Zequinha da Bolacha, passou para a nossa cidade prefeito como Elias Gomes, o Lula Cabral passou, agora é a época de Keiko. E ele vai passar, e depois eu vou passar, e a gente precisa entender o time da política. Perfeito. Entendeu? Vamos lá. Tadeu Anjos está aqui com a gente, falando aqui, você mostrou, só faltou chorar, mas não vai chorar. Quando fala de Lula, eu me emociono mesmo. Você falou de Keiko como liderança política, como aliado, como prefeito, como cara, né, do coração mole e tal. Além de Keiko, na política, você, por ser do PCdoB, certamente você tem mais alianças a níveis maiores. Fale, se puder falar, nomes, fique à vontade. E como é essa tratativa do Tadeu político, Tadeu partido, com essas outras lideranças? Nós hoje temos uma relação política a nível estadual e nacional com a atual ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que é presidente do nosso partido, uma mulher negra que foi prefeita de um município muito complicado para se administrar, que é Olinda, certo? É uma cidade que tem uma arrecadação muito pequena para a quantidade da população que tem. Não é uma cidade que tem indústrias, feito o município do Cabo, certo? Mas conseguiu fazer uma excelente gestão, não é? E foi vice-governadora do estado e é uma pessoa assim que eu tenho um respeito, uma admiração, e ela tem uma sensibilidade muito grande. Ela veio para a inauguração aí, né? Prova dessa proximidade. Ela tem uma relação com o Cabo muito grande. Ela participou do movimento estudantil aqui no Cabo de forma muito pujante e muito forte. Ela era frequentadora das nossas praias, Gaibu, Nazaré, Calheta, entendeu? Ela era frequentadora de Maria Trinta. Toda vez que a gente fala em praia, ela dizia o caranguejo e o ganhamum de Maria Trinta. Então, assim, é uma pessoa humana, de uma identidade humana muito grande. Nós temos também uma relação com o vice-líder do governo, Renildo Calheiros, que é nosso deputado federal. Nós demos 1.600 votos a ele na eleição de 2018, demos 1.000 e poucos votos na eleição de 2022.
é um articulador político, é alguém que o presidente Lula ouve, não é? E é uma pessoa fundamental para a construção de uma esquerda mais forte no Brasil, para que a gente possa fazer isso que eu estou falando, da gente ter um plano nacional desenvolvimentista que dê um norte não apenas para o desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico possa entrar na casa das pessoas que mais precisam. Vamos lá, chegando já ao final do nosso programa, não vou deixar de temperar ainda mais nosso bate-papo aqui. Está muito bom, né? Acho que a gente tem essa facilidade, né, quando traz o convidado, que não abre vela, eu costumo dizer isso, a importância de ter um convidado que você pergunta, ele responda no ato e não tenha arrudeio, apesar de ele estar arrudeando um bocado de coisa, mas chegou onde eu queria, né? Porque Tadeu é do diálogo, né? Assim, de falar e de não ter problema, resolver o problema antes que ele aconteça. É mais ou menos isso, Tadeu. É por aí, né? É por aí. E se acontecer um problema, a gente vai resolver o problema. É mais ou menos isso. É o que eu vejo em você, um cara que trabalha, discute para que não haja o problema. Caso aconteça o problema, trabalha-se o problema para resolver o problema, não deixar a coisa explodir. Vamos lá. Se falou muito e há alguns anos vem se discutindo isso, há décadas se fala sobre as federações, que é essa parte de unificar os partidos, e aí está tendo uma confusão muitas vezes na cabeça de muita. Outro dia eu estava explicando a um pessoal, perguntando como é que era isso. Eu dei uma explicação simples ali, mas eu percebo que no Brasil, a federação é PT, PCdoB e PV. A Cidade do Cabo tem também essa discussão, e eu vejo também, outro dia estava discutindo com o pessoal do PT, e aí um botou uma carta, um botou um depoimento, outro botou não sei o quê, outro falou. E quando eu falo que você, enquanto político e também dirigente partidário, não está fazendo campanha política, certamente deve estar discutindo com o seu grupo ali, discutindo com o seu grupo, pensando mais na frente, mas certamente não está expondo isso. Eu vejo o PT na federação fazendo muito isso, né? Entrando na pauta de discussão para uma possível participação embora que o vice-prefeito Arimatea é do PT, mas sempre foi isso. O PT sempre foi uma discussão interna ali, de buscar os seus espaços, ponto. E tem um presidente da República, que isso dá uma força um tanto maior aqui na Cidade do Cabo. Mas me fale, se puder falar. Primeiro, Tadeu Anjo, como é que funciona e se tem critério, quais critérios da federação, das federações, no caso, fale da sua, obviamente, porque você está mais embasado sobre isso. A federação, o modelo de federação que é estabelecido hoje no Brasil, ele decorre do debate político de uma figura que eu falei dela aqui, de Renildo Calheiros. Certo. O PCdoB encampou isso, né? Antigamente existia a questão das coligações. O que eram as coligações? Nós temos aqui 3 partidos diferentes que se juntavam durante a campanha eleitoral, certo? Cada um indicava uma quantidade de candidatos, certo? E a soma desses candidatos, pelo nosso sistema proporcional, ia dizer se essa coligação ela fez 1, 2, 3 ou 4, vamos dizer, vereadores ou deputados, certo? E aí o que é que ocorre com isso? Os 4 mais votados dessa coligação iriam ganhar a eleição. Às vezes um partido só saía sozinho e ele sozinho conseguiria ali atingir aquele número de candidatos, 2, 3, 4, os 4 mais votados estabeleceriam. Depois da eleição, cada partido ia embora. E não existia nenhum tipo de compromisso para depois da eleição. Perfeito. Acabaram-se a coligação e agora as federações elas são o ajuntamento de 3 partidos nas 3 esferas. Pode ser com mais? Pode ser 3, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10. Eles unificam ali. Eles unificam a quantidade de partidos e esses partidos eles têm que funcionar para no mínimo 4 anos. E aí atinge a esfera estadual, municipal e federal. Então, quando a gente fez a federação PT, PCdoB e PV, em 2022, ela vai funcionar no mínimo até 2026. Nenhum dos 3 partidos podem sair dessa federação, senão vão ter punições. E aí o que é que vai ocorrer? Essa junção desses 3 partidos vai acontecer nos mais de 5 mil municípios,
nos 27 estados no Distrito Federal e na União. Então nós estamos juntos e nós devemos ter uma identidade programática partidária. Certo? É assim que funciona. E aí o que ocorre? Quando houver o período para nós aprovarmos as candidaturas dos nossos candidatos, ou a vereador ou a prefeito, o PT, o PCdoB e o PV, no nosso caso, na federação, vão eleger os seus convencionais, que são os delegados da convenção, que vão aprovar os nomes. Se esses convencionais não aprovarem aquele nome, se não tiver consenso, né, vai ter uma votação. E se a maioria... Não é cada partido do nada escolher os seus. Tem que haver um entendimento entre, no caso do seu, os três. Os três partidos. Vou dar um exemplo. Eu fui candidato a deputado estadual na eleição passada e a nossa convenção foi num dos plenários da Assembleia Legislativa. O meu nome foi aprovado pelo meu partido, PCdoB, pelos convencionais do PCdoB, pelos convencionais do PV e pelos convencionais do PT. Nós fomos aprovados pelos três. Lógico que existia um consenso entre os três partidos, porque a gente constrói politicamente isso. Agora, vai ter cidade, em alguma cidade do Brasil, que não vai ter consenso e vai ter que ir para o voto. E aí vai ter candidato que vai ter o seu nome indicado e vai ter candidato que não vai ter seu nome indicado. É assim que funciona. No Brasil, salvo engano, nós temos a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV. Temos a federação que é do PSOL com a Rede e temos a Federação do Cidadania com o PSDB. Eu não sei se existe outra federação. Uma pergunta, Tadeu. Eu recebi aqui outro dia a ex-secretária de Programas Sociais, Edna Gomes. E ela falou que vem candidata assim no próximo ano. Não deixou claro aqui em que cargo. Disse que esse cargo, quem diria, seria o povo do Cabo. Um discurso muito genérico, né? Porque ficou como se o povo do Cabo dissesse: a senhora vai ser candidata vereadora, ou que não é bem assim. Quem diz quem vai ser candidato ou não Vamos é um lá. partido político. O povo do Cabo vai dizer se eu me elejo, se for candidato, Sim. ou se ela se elege, se for candidato. Mas são duas etapas. Uma é poder ser candidato, se houver entendimento, pelo que eu entendi, e a outra é a urna. Ponto final. Vamos lá. E aí eu escuto muitas coisas. Eu vejo que a Edna está se movimentando, escutei até vi até uma postagem, algumas pessoas comentando de uma possibilidade dela vir candidata a prefeita. Nesse caso, ela me fale, se puder falar, e se você também achar que é pertinente. Nesse caso, ela é um ente federado dentro desses três dos partidos, por ser do PV. Como é que seria? Ela pode... E Edna é de fato do PV? Eu não sei, o que eu sei, é o que ela disse. Eu escutei. Se ela disse, então ela é do PV. Então, ela disse aqui com a gente que tem, até falou, acho que o Clodoaldo Magalhães, se eu não me Eu engano. sei que ela tem uma relação com o Clodoaldo, ela é boa. secretária, inclusive, lá em Em Recife. Recife. Vamos lá. Então, nesse caso, a Edna, para ser candidata a prefeita pelo PV, haverá de ter um entendimento do PCdoB e do PT. Sim. Seria assim? Se ela tiver no PV... Veja só, deixa eu explicar a questão. Eu soube pelos bastidores que ela se filiou no PV. Essa foi a informação que eu tive. Como é que sabe? Se eu for agora no encontro... Não consegue eu não vou achar. pesquisar, não vou fazer. Eu vou mas comer se pizza, eu não ela, vou... Se ela, eu não sou obrigado a pesquisar. Não é não. Então, assim, ela tem uma relação com o Clodoaldo, ela foi indicada para ser secretária executiva em Recife, na Prefeitura de Recife, por Clodoaldo, e acredito que ela seja, de fato, filiada no PV, porque ela disse que era filiada. Só que o seguinte, como é que a gente está numa federação, ela está no PV, eu também não sei se ela é presidente, se não é, não sei como é que está o PV no Cabo, certo. Mas eu acho que se ela tivesse assumido a presidência do partido, e nós temos aqui dois partidos que têm uma relação muito próxima, que é PT e PCdoB, eu sempre estou conversando com a Arimateia, com o Ezequiel, com o Edmilson, com o Mari Cleiton, com todo mundo, com o Tony, certo? Com o Edmilson jovem, e eu viajei para Brasília com a Edna e em nenhum momento a Edna falou sobre federação, sobre eleição, nada. Vago ali, não ficou vago, né? Não houve uma conversa. Não houve nenhum tipo de conversa, não. Se é como você está dizendo, que tem que haver um entendimento, tem que haver uma conversa, tem que haver um consenso. E ela não procurou esse consenso, essa conversa, então fica meio que... Se mora numa casa, você e seu irmão Emmanuel. Certo. E eu vou morar na mesma casa que vocês. Não vai não, tá? Não, tudo bem, mas se eu fosse, eu teria pelo menos conversar com vocês, né? Não ia poder chegar lá,
entrar num quarto e dizer, ó, foi Rosinha que me Então me disse. fale se puder falar. Existe duas possibilidades na federação. Eu falei a prefeita. Ela tem uma postagem que ficou meio que... E muitas pessoas comentando embaixo que ela seria a prefeita ideal, etc. Se ela for candidata a prefeita, não terá o voto do PCdoB na federação, porque o PCdoB marchará com o Queco do Armazém. E certamente o PT... Luciana Santos veio para cá, não é para inauguração. Luciana recebeu o Queco em Brasília, certo? E a decisão do PCdoB no estado de Pernambuco é apoiar a reeleição de Queco do Armazém. E nesse caso também, pelo que você fala com o PCdoB, e tendo o vice-prefeito do PT, certamente não tendo o PT essa aprovação. Eu acho que para ela ser candidata a prefeita, ela tem que sair como ela está no PV, né? Pelo que eu sei dos bastidores, que ela nunca me procurou, ela tem que sair do partido para poder ser candidata a prefeita. Minha companheira Edna Gomes, procure o pessoal do PCdoB, do PT, converse, sabe? Vá no Lamila, uma pizza. Edna é uma mulher inteligente, uma política habilidosa. Se ela não procurou, teve algum motivo de não ter procurado. Não vai procurar, vai acontecer. Essa é uma questão. A outra questão, me fale, depois de comer a pizza, se puder falar, e na possibilidade dela não crescer mais a prefeita, vir a vereadora. Como é que funcionaria isso? Porque, como eu falei, eu vejo o PT se movimentando, falando de atrás de voto, de mobilização, falando de política. Você deixou claro aqui que o momento agora, Tadeu Anjo, presidente do PCdoB do Cabo, é gestão pública, enquanto secretário executivo de Cultura e Lazer do município. Você não trata de política, trata de gestão. Não é isso? Só estou fazendo reprise aqui. Tá? Como secretário eu não trato de política eleitoral, porque o momento da política eleitoral não é agora. Eu trato de política 24 horas por dia. Contudo, o PT está tratando disso. Certo. E aí não são poucos cafés que você encontra aí. Sim. Roda de gente, inclusive o PT está por ali, né? E eu vejo, eu até acho que, pelo que eu vi nas conversas, pode ser até que Ricardinho vai para o PT também, quem sabe. Eu tenho umas conversas aí acontecendo nos bastidores. Olá, gente, olá, comunidade. Meu Deus! E a Edna também fala sobre política. Ela, pelo que se demonstra, pelo que ela fala, na forma que ela se posiciona, ela vem aqui no nosso programa e fala com o público, fala com a gente, com a firmeza que é candidata. E se não a prefeita, certamente é a vereadora. Como é que entra a Edna Gomes? Me fale se puder falar. Como é que entra a Edna Gomes nesse processo de federação? É interessante, não é? É viável, não é? Sem conversa, não tem conversa? Como é que é, Tadeu? Me fale se puder falar. Posso comer um taquinho de pizza? Por favor. Tem água ali, depois você toma. Agora não. Garganta seca mesmo. É simples. Eu acho que PT e PCdoB. Primeiro, o PCdoB, qual é a estratégia do PCdoB? No Cabo, em Olinda, em Recife, em qualquer parte do Brasil. Qualquer movimento político eleitoral que nós fizermos é para fortalecermos o governo Lula, porque o governo Lula representa a possibilidade da gente ter um plano nacional desenvolvimentista. Perfeito. Certo? Desenvolva o Brasil como nação e que distribua renda para o povo que mais precisa. Essa é a primeira questão. Né? No Cabo, quem fortalece esse projeto é o Queco do Armazém. Mas nós temos um projeto eleitoral de vereador. E o que nós estamos construindo é uma chapa para a gente tentar fazer de 2 a 3 vereadores. Então, assim, qualquer O povo está aqui perguntando. nome nessa federação que entre para atrapalhar essa construção, certo? Não será candidato. É isso que nós estamos construindo com o PT, entendeu? Então, assim, já respondendo inclusive sobre Ricardinho, eu não vejo o nome de Ricardinho sendo atrativo para a gente construir isso, porque a gente não quer, e eu sei que o PT também não quer, fazer uma chapa aonde entre 3, 4 vereadores de mandato, pessoas que não têm compromisso nem identidade política e ideológica com a gente, certo. Essas pessoas se elejam e passem 4 anos aí sem desenvolver a política do PT, do PCdoB e do PV. Né? Então, essa relação do PT com o PCdoB está muito próxima. Né? Então, eu não posso garantir pelo PT, mas hoje o nome feito de Ricardinho estaria fora
desse projeto que nós estamos construindo, entendeu? E eu também não vejo nessa perspectiva, não é, o nome de Edna. Eu não vejo o nome de Edna nessa perspectiva para ela ser candidata a vereadora na federação. Agora, para que a gente comece a startar o nome de Edna na federação, ela primeiro precisa dizer se ela será candidata e conversar. Que entrou na casa ou não. Exatamente. Ela não vai conseguir construir isso por cima. Ela vai precisar construir isso dialogando com o PT, com o PCdoB, não é? Para que a gente possa tentar construir isso. Agora, de antemão, sou muito tranquilo hoje, pelo que está se construindo, certo? Nomes como o de Ricardinho, nomes como o de Edna Gomes atrapalham a chapa que a gente está construindo. E a gente não vai, né, em nome de um ou outro projeto individual, a gente vai atrapalhar a construção da chapa. Perfeito. Bom, vai chegando ao final do nosso programa, Tadeu, de antemão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero que você aproveite sua sexta-feira, já está bem tarde aqui, né? Eu vou para a Mocasp. Vai, né? Vou para a Mocasp, passar na Mocasp. Nós temos um compromisso com a Mocasp, né? Houve uma dificuldade com a comissão organizadora na Mocasp, eles entenderam que tinham dificuldade, queriam cancelar. Outra comissão veio, a Prefeitura Municipal do Cabo e a Secretaria de Cultura nunca disse que não iria apoiar, não é? A Mocasp. Então eu vou junto com você, vou na Mocasp com você. Vamos junto. Para quem não conhece a Mocasp, não é? É a mostra cabense de esquetes e poesias encenadas, né, do município do Cabo. Está na 27ª edição e eu acho que quem puder ir para o auditório da Escola Modelo de Pontezinha, vá, porque você vai ver pessoas do município do Cabo encenando com maestria, certo? Com direção de artistas cabenses, uma produção genuinamente cabense que precisa ser valorizada. E o homenageado é o Lug Alves. Lug Alves, exatamente. Um cara excepcional. Lug, parabéns, velho. Você merece aí. E todos que indicaram o Lug como homenageado também, tá de parabéns pela indicação. E dizer que a Secretaria de Cultura e a Cultura do Cabo, ela nós estamos num momento de muita dificuldade financeira, não é, da prefeitura, que muita coisa está sendo retomada. Por quê? Porque nós saímos e eu acho que o grande investimento da cultura nós demos no ano passado, no final de outubro do ano passado, quando nós derrotamos Bolsonaro. Nós vemos a cultura começando a respirar, não é? Então, com todas as dificuldades que nós temos, nós agora estamos planejando um Réveillon, um ciclo natalino, não é? De já forma vem, daqui a pouco o carnaval já tá pertinho, hein? Mas o carnaval a gente vai ter uma tranquilidade de fazer editais, preparar o ciclo junino, certo? Eu passei esse projeto para o prefeito, ele comprou a briga e nós vamos em junho fazer o maior Santo Antônio do mundo. Caruaru tem o maior São João, briga com Campina Grande. Que brigue para lá, que né? brigue para lá. Nosso ciclo junino vai ser o maior Santo Antônio que é o padroeiro do da mundo, cidade. que é o padroeiro da cidade. Tadeu, é isso. Obrigado por ter vindo aqui. Aproveite, vamos estar juntos lá no Mocasp daqui a pouco. Mas a você por ter vindo aqui, grato, e a sua fala, pelo seu esclarecimento, né, seu empreendimento, inclusive. Boa sorte à sua empreitada enquanto secretário de Cultura. Ano que vem, desejo sorte para você. Acho que a Câmara do Cabo merece uma figura como você, porque tem essa pujança, né, de guerreiro, de brigão, e é um cara de um diálogo absurdo. Né? Eu não estou aqui passando um pano, nem bajulando, você me conhece, sabe que eu não sou muito sincero nas minhas falas, com todo mundo que me conhece sabe como é que eu me posiciono, mas eu acredito que a Casa Vicente Mendes e o Cabo ganhará muito caso o povo entenda que você mereça estar numa cadeira daquela. Desejo sorte para você, na sua empreitada enquanto secretário, sorte para você enquanto membro de partido político, da vida pessoal, e, sobretudo, que eu quero ver você vereador do Cabo um dia. Eu quero estar na Câmara ali, vendo os debates. Né? Volta um debate. E o cabelo balançando com a bexiga, parecendo aquele mestre de maracatu. Eu ajudando os cabelos de Neto da farmácia cair um pouquinho, meu amigo. Ficou Neto. meio branco. Quando passasse um pouco mais de um mês lá, caiu um bocado de cabelo de Neto. Obrigado, Tadeu. Amigo, me dê um minuto só para falar uma coisa vontade, aqui, porque é importante colocar. Você é um irmão, você é um cara que eu gosto muito, você é um cara que gosta de poesia, você é um cara que gosta da poesia matuta do Nordeste. Perfeito. Não é?
Você é um amigo de meu irmão, de Domingos, quem me apresentou para poesia. Me lembrei de Bambi. Bambi. Aí isso é uma história para outro podcast, É, né? Domingos é um cara que gosta de contar causos, é um cara que me levou, né, para entender a poesia, o aboio, né? Que vem das trovas, da Idade Média. Ele realizou um sonho comigo, ele foi a Missa Vaqueiro comigo. Foi uma viagem muito extraordinária. Então, Uma camarada. Então, assim, preciso colocar aqui essa relação que a gente tem e eu quero encerrar aqui sem muita mais delongas. Eu quero só dizer uma coisa a você, que o pouco que Deus me deu, eu guardei numa mão fechada, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É nada. Eu encerro dizendo o seguinte, 2 frases que estarão no nosso livro, que acho que ano que vem, em junho, vai ter algumas frases que a gente constrói dentro das poesias que eu crio. Uma delas é: quem espalha uma hora fica sozinho. Essa frase cabe pro podcast de hoje, tá? Ache o motivo de onde cabe essa frase aí. A outra é: o seu silêncio é tão poderoso, mas tão poderoso, que faz muita gente falar o que não quer. Um abraço, até a próxima sexta-feira e cuida!